A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 5 de setembro de 2025. Vamos orar? Antes de orar, vou ler um versículo da ministração de hoje, depois vou ler outros que eu li ontem também. Ontem eu falei sobre as razões de Deus. Hoje vou começar com ela, mas vou mudar o assunto. Então, provérbio de hoje, provérbio número 5, versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido. Quero que você perceba ou aceite, creia que é assim que funciona. Toda vez que a Bíblia, alguém fala, filho meu, ele está falando para nós. Filho de Deus, filho meu. Ou filho do homem, quando não se refere filho do homem a Jesus Cristo. Então quero que você entenda, irmão. Às vezes você lê uma passagem e fala, não, esse aqui Salomão estava falando com os filhos dele. Não. Deus usa a boca de Salomão ou a escrita de Salomão para falar conosco. É um ensinamento. É um livro de sabedoria do homem mais sábio da terra, que recebeu de toda a sabedoria universal, a sabedoria de Deus, para nos ensinar. Então, mesmo que você não creia assim ou não aceite assim, é assim que funciona. Você aceitando ou não, crendo ou não. Então, quando o Salomão disse assim, filho meu, ele estava falando, repetindo como Deus ditou para ele. Deus falou para ele primeiro, filho meu, atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido. Por quê? Porque Salomão tinha errado nessa área. E eu quero falar com você e comigo que erramos nessa área às vezes, que ficamos achando que sabemos de tudo. Ele fala assim, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Ou seja, para isso que Deus fala, inclina para minhas razões, ou seja, a minha palavra, a minha sabedoria, que eu deixei registrado na Bíblia. Inclina para ele, porque é para isso que ela serve. Para te conservar os meus avisos, para te alertar os avisos de Deus e para guardar os seus lábios o conhecimento. Você vai ficar sábio com conhecimento e vai errar menos. Com sabedoria a gente erra menos. A gente entende mais as coisas, principalmente as coisas de Deus. E então no decorrer da vida vamos errando menos. Mas por que ele fala isso? Ele diz aqui no versículo 3... Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio que o azeite. A mulher estranha. Que mulher estranha? Uma que eu não conheço? Não. Eu sempre falo isso quando ministro. Mulher estranha é toda aquela que não é a sua esposa. Sua esposa. Eu digo esposa, porque às vezes alguns irmãos vivem em união estável e acham que a sua companheira é a esposa. Não, ela é só companheira. Esposa, a esposa tem o seu nome. Você foi homem o suficiente para dar o seu nome para ela. Ah, mas e se ela não quer? É decisão dela. Existe também o contrário, o homem que pediu para a esposa, eu quero o seu nome, pôr no meu para mostrar que somos marido e mulher. E ela cede o nome dela para ele. No divórcio, vai ter que desmanchar isso. Por isso eu estou te falando, Deus fala, inclina as tuas razões para mim, para que isso não aconteça, para que você não fique achando que pode fazer do seu jeito, pode fazer da tua maneira. Porque lá no divórcio, isso termina, isso acaba, há uma extinção desse convívio, da cessão do nome. Mas não foi assim que Deus pediu que fosse. Os homens fizeram isso por decisão própria, escolheram fazer errado. No início não foi assim. E Jesus responde sobre isso lá em Mateus capítulo 19. Quando os apóstolos chegam para ele, faz essa pergunta no versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, aliás, os fariseus que vieram tentar, depois ele explica mais detalhado para os apóstolos. Primeiro ele explica para o público. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando, dizendo-lhe, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Você não tem lido isso lá em Gênesis? Não conhece? Vocês são fariseus, não conhecem a palavra?
E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe os homens. Não separe o homem. Você casou, tem que ir até o fim. Tem que suportar uma ou outra. Mas aí eles fazem uma pergunta interessante, que muitos têm usado essa pergunta de desculpa para divorciar. E disseram-lhe, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Isso está lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 3. E disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, porque você não perdoa, porque você não tolera, o seu coração é duro. Foi só por isso que Moisés autorizou. Vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Repudiou porque o coração é duro. E ele fala, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. O adultério, o casamento não impede. O divórcio não impede o adultério. Muitos temos vivido em adultério por causa disso. E eu sei que um divórcio é dolorido, é triste, é duro. Eu passei por um. O único divórcio que ele aceita aqui é quando há prostituição ou sexo fora do casamento. Qualquer sexo fora do casamento é prostituição. Ah, não, é só se for com vários homens. Quem disse para você isso? É isso que você aceita na sua vida? Se for só com um, tá de boa? Mas se for com vários, é prostituição? Não, então sejamos sinceros conosco mesmo. Mas o divórcio traz consequências, sequelas terríveis. Primeiro para o casal, depois para os filhos. Os filhos sofrem, os filhos sentem. E se não houver amor, e eu quero que você entenda, amor não é sentimento. Amor é decisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu dar seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse amor, não a emoção, não a paixão. Paixão é passageira, ela acaba. E a hora que acaba, se alguém disser, não te amo mais, isso é conversa para boi dormir. Você não amava desde o início. Mas agora eu vejo os defeitos dele. Ele tinha esses defeitos desde o início. Ela tinha esses defeitos desde o começo. Quando vocês se conheceram, talvez alguém da sua família, seus pais, provavelmente, seus amigos mais íntimos, disseram, essa não é a pessoa certa, ela é assim, assim, e você brigava com eles. Alguns até cortou o relacionamento com os amigos, com a família até, porque estava apaixonado, você não amava. Essa é a verdade. Porque quando você ama porque decidiu amar. Aí os defeitos dela, eu sei que tem os defeitos, eu tolero, porque eu amo. Porque a palavra de Deus diz isso. Em Provérbios capítulo 10, versículo 12, diz assim, o ódio é sempre da contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Não importa quantas transgressões ela fez para você ou ele fez para você. Você tolera, você perdoa, porque ama. Por isso que Jesus fala, por causa da dureza do vosso coração, você já não tem mais coragem de perdoar. Você só quer divórcio. Você quer dar carta de divórcio e viver a sua vida, porque na verdade você está atrás de outra paixão, de outro amor, entre parênteses, porque isso não é amor, é paixão, é desejo sexual, é o amor eros, é só paixão, é só desejo. Não existe amor que resista o pecado. Aliás, não existe pecado que resista o amor verdadeiro. Eu disse do contrário. E o apóstolo Pedro também fala isso. Lá no capítulo 4 da sua primeira carta, no versículo 8, ele diz, mas sobretudo tende ardentes amor uns para com os outros. Ou seja, era amor de irmão, amor de fraternal, amor que sentiu um pelos outros para tal ponto de morrer até um para o outro, se necessário fosse. Como Jesus morreu por nós. É esse tipo de amor que o apóstolo Pedro está falando. Um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O apóstolo Pedro está citando Provérbios. Ele não está citando novidade. Ele está citando o amor verdadeiro. Aquele amor que perdoa, que recomeça, que reinicia. E vou te dizer mais, irmãos. Quando você perdoa, você não joga mais na cara. Se for você perdoar só de boca, toda vez que vai discutir, o casal já joga um na cara do outro. É porque você me traiu, é porque você fez isso, é porque você fez aquilo.
Isso não é amor, não houve perdão. Mas, quando existe o divórcio ou o fim da união estável, do companheirismo, às vezes fica sequela. Às vezes não, todas as vezes fica sequela. São exceções os que se divorciam e ficam amigos, companheiros, ajudam um ao outro, participam da vida um do outro, da vida dos filhos, sem briga, sem rixa, sem contenda. A maioria briga. O marido, para vingar, não dá pensão. A mulher, para vingar, põe ele na cadeia e assim por diante. Isso tudo é falta de amor. Eu vou dizer para você, meu irmão, para começar, não devia divorciar. Começa por aí. Ou não devia pôr fim à união estável. E se você vive em união estável, eu te dou meu conselho. Não como advogado, que eu trabalho na área de família, mas como servo do Deus Altíssimo. Case. Dê seu nome para ela. Mostre para ela que o seu amor é verdadeiro e que você quer que ela carregue seu nome. Ah, mas por que a união estável não é igual ao casamento? A lei fala que é. A lei fala que é igual, não fala que é a mesma coisa. Fala que é como se fosse, mas não diz que é. Por quê? Quando extingue a união estável, cada um vai com o seu próprio nome. Não muda seu estado civil. Você é solteiro, continua solteiro. E o divórcio? Você muda seu estado civil. Você era solteiro, depois virou casado, depois virou divorciado. Você nunca parou para pensar nisso? O único casamento que Deus aceita é o casamento mesmo, como ele diz. Deixará o pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. E essa não tem divórcio, é até o fim. Ah, mas e se for embora, não quer mais saber de mim? Ah, essas são as exceções. Não quer mais você, vai embora. Aí você fica na dispensação de Deus. Deus se moverá a seu favor. Você não errou, você não adulterou, você não pecou. Mas e quem pecou? Também fique na dispensação de Deus. Deus tratará com você. O amor de Deus é tão fantástico, é tão tremendo que ele nos perdoa, não importa o tamanho do pecado. Ele só não perdoa o pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso é outra coisa, não vou falar aqui agora. Hoje eu estou falando das razões de Deus. Por que Deus quer que nós inclinamos para as razões dele? E isso aqui no capítulo 5 de Provérbios ele explica para Salomão. Salomão estava com esse problema muito sério. Mais de 1000 mulheres e um problema na situação. Mas Salomão diz, lá no versículo 12 aqui, de 12 em diante aqui no capítulo 5, e digas como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Ou seja, Salomão tinha sido repreendido, tinha sido corrigido e ele desprezou. Então não escutei os meus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Aí ele começa a falar como deve ser. Bebe a água da tua cisterna, das correntes do seu pulso. Ou seja, você e sua esposa sejam só para vocês, não para os de fora. A intimidade é íntima, realmente, o nome já diz tudo, intimidade. É só vocês dois. E ele chega a tal ponto de dizer, 19, como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te os seios em todo o tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Não importa a idade, mas ela já está velhinha, não tem mais aquela beleza da juventude, isso não importa. Você não casou com a beleza dela, você casou com ela por amor que decidiu amá-la. E você também, minha irmã, meu irmão, minha irmã, você casou com ele? Não porque não tinha aquela barriguinha, ele era atleta. Hoje está todo estrupiado. Não, você decidiu amá-lo. Então, não são motivo de divórcio, são motivo de continuar junto, de ser companheiros, de se tornar ainda mais íntimos. Só de olhar um para o outro já sabe o que o outro quer, o que a outra quer. Por isso hoje eu venho te falar, irmão, firme-se nas razões de Deus e continue firme no seu casamento. Até aquele grande e maravilhoso dia. Lá não vai estar casado, vai conhecer o outro, claro, não vamos ficar burros lá no céu. Mas lá não se casa nem se dá em casamento. Então é só aqui, até a morte. E o Senhor nos abençoará em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por todo o cuidado que tem tido por nós, por nos ensinar a amar como o Senhor nos ama. Obrigado, Pai. Assim é o exemplo que o Senhor dá entre a igreja e o Senhor. O seu amor pela igreja, o Senhor compara ao amor do marido e mulher. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde e te faça um testemunho vivo do amor de Deus em nossas vidas, em nossos casamentos. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.